Anualmente, no mundo, a indústria do vidro transforma montanhas de areia em mais de 150 milhões de toneladas de produtos cristalinos. Imagine uma cidade inteira, construída apenas com o vidro produzido em um único ano. Das janelas que nos isolam do mundo exterior e enchem nossos espaços de luz, às delicadas fibras ópticas que transmitem informações na velocidade da luz, o vidro é um material fundamental em nossa civilização. Mas como conseguimos transformar algo tão comum como a areia em objetos de tal pureza, resistência e versatilidade? Hoje, faremos uma viagem ao coração de uma fábrica de vidro, onde testemunharemos a incrível alquimia moderna, um processo onde a ciência e a engenhosidade transformam o ordinário em extraordinário. A jornada do vidro começa com a seleção cuidadosa de seus ingredientes mágicos, uma receita aperfeiçoada ao longo de milênios. O componente principal, que constitui de 70% a 75% da mistura, é a areia de sílica. Mas não serve qualquer areia. É necessário um quartzo de pureza excepcional, superior a 99%, para evitar colorações indesejadas. Esta areia é extraída de pedreiras especializadas e processada até se obter um grão fino e uniforme. Junto a ela, o carbonato de sódio, ou soda cáustica, desempenha um papel crucial como fundente, reduzindo a temperatura de fusão da areia de abrasadores 2.300 graus Celsius para mais gerenciáveis 1.500 graus Celsius, o que significa uma economia de energia significativa. O terceiro pilar é o calcário, carbonato de cálcio, que confere estabilidade química ao vidro, impedindo que ele se dissolva em água, e garante durabilidade e brilho. A esta tríade fundamental, geralmente se adiciona vidro reciclado, conhecido como casco de vidro, o que não é apenas um gesto ecológico vital, mas também facilita a fusão e reduz ainda mais o consumo de energia. Uma vez que essas matérias-primas chegam à fábrica, são armazenadas em enormes silos, como se fossem tesouros de um gigante. Aqui, a precisão é a palavra-chave. Cada ingrediente é pesado com uma exatidão quase nanotecnológica, por meio de sistemas automatizados e computadorizados, garantindo que as proporções da receita sejam perfeitas. Esta mistura, chamada de composição, é então transportada para enormes misturadores industriais. Dentro dessas máquinas, os diferentes pós são agitados e combinados até alcançarem uma homogeneidade absoluta, formando um pó fino e uniforme, pronto para a próxima e mais quente etapa. É nesta fase que, se for necessário criar vidro colorido, são adicionadas pequenas, mas potentes quantidades de óxidos metálicos. Óxido de cobalto para tons de azul profundo, óxido de cromo para verdes esmeralda, selênio para vermelhos vivos, ou até mesmo ouro para tons de rubi. O coração incandescente da fábrica é, sem dúvida, o forno de fusão. Não são simples fogueiras, são colossos da engenharia, revestidos com tijolos refratários capazes de suportar temperaturas extremas, que podem operar continuamente por uma década ou mais. A composição é constantemente alimentada por uma extremidade do forno, que pode ter dezenas de metros de comprimento. No interior, a temperatura atinge níveis infernais, de 1.500 a 1.600 graus Celsius, superando a temperatura da lava vulcânica. Sob este calor implacável, os componentes da composição começam a derreter, a reagir quimicamente entre si, borbulhando intensamente à medida que os gases aprisionados são liberados. Este processo, que inclui fusão, clarificação, remoção de bolhas e homogeneização, pode levar de 24 a 50 horas,
garantindo que o vidro derretido atinja uma consistência uniforme e uma pureza ótima. O resultado é um mar de vidro líquido, incandescente e viscoso, semelhante a um mel dourado em brasa, pronto para ser domado e moldado. Uma vez que o vidro atingiu o estado líquido perfeito, começa a fascinante etapa de conformação. Para a produção de vidro plano, que encontramos em janelas, espelhos ou mesas, o método predominante é o revolucionário processo float. Inventado na década de 1950, este processo consiste em verter o vidro derretido do forno em uma fita contínua e controlada sobre um grande banho de estanho líquido, mantido a uma temperatura precisa em uma atmosfera inerte, para evitar a oxidação. Como o vidro é menos denso que o estanho, ele flutua sobre ele, espalhando-se naturalmente pela ação da gravidade e da tensão superficial. Isso cria uma lâmina de vidro, com um paralelismo perfeito entre suas faces e uma superfície tão lisa que não requer polimento posterior. A espessura desta lâmina, que pode variar desde finíssimas folhas de menos de 1 milímetro até robustas placas de mais de 2 centímetros, é controlada com precisão, ajustando a velocidade com que a fita de vidro é puxada para fora do banho de estanho. Para dar vida à infinidade de garrafas, potes, copos e outros recipientes ocos, a indústria utiliza sofisticadas máquinas de moldagem. A técnica mais comum é a de sopro-sopro, ou prensado-sopro, realizada em máquinas de seção individual, que são verdadeiras maravilhas da automação. Uma quantidade exata de vidro derretido, chamada de gota, a uma temperatura de cerca de 1100 graus Celsius, é cortada e alimentada em um primeiro molde, o pré-molde. Aqui, através de um jato de ar comprimido ou da ação de um pistão, é formada uma peça oca inicial. Esta peça, ainda em brasa e plástica, é rapidamente transferida para um segundo molde, o molde final, que tem a forma definitiva do recipiente. Outro sopro de ar expande a peça contra as paredes do molde, solidificando-a em sua forma final. Estas máquinas podem ter várias seções, trabalhando simultaneamente, capazes de produzir até 700 embalagens por minuto. É um balé mecânico de alta precisão e velocidade. Independentemente do método de conformação, o vidro recém-moldado, seja uma lâmina contínua ou uma garrafa individual, está a uma temperatura muito alta e, o que é crítico, contém tensões internas significativas, devido ao resfriamento desigual de sua superfície e de seu núcleo. Se fosse deixado para esfriar ao ar livre sem controle, essas tensões o tornariam extremamente frágil, propenso a quebrar com o menor impacto ou mudança brusca de temperatura. Para evitar isso e dar ao vidro sua resistência característica, ele deve ser submetido a um processo de recozimento. O vidro se move lentamente sobre rolos ou esteiras transportadoras através de um longo forno-túnel, chamado de túnel de recozimento, ou LER. Dentro deste túnel, que pode se estender por centenas de metros, a temperatura é controlada com uma precisão primorosa. Primeiro, o vidro é levemente reaquecido para equalizar sua temperatura interna e externa. E, em seguida, é resfriado de forma muito gradual e controlada, um processo que pode levar várias horas. Este resfriamento lento permite que a estrutura molecular do vidro se organize e relaxe, eliminando as tensões internas e conferindo-lhe a estabilidade e a resistência que conhecemos. Uma vez que o vidro sai do túnel de recozimento, já frio,
estável e livre de tensões, está pronto para as etapas finais de acabamento e para um rigoroso controle de qualidade. As enormes lâminas de vidro float são cortadas no tamanho certo, com rodas de carboneto de tungstênio ou discos de diamante, muitas vezes guiados por laser para uma precisão impecável. As bordas podem ser polidas ou chanfradas para melhorar a segurança e a estética. Em seguida, cada peça, seja uma lâmina ou um recipiente, é submetida a uma inspeção minuciosa. Sistemas modernos de visão artificial, equipados com câmeras de alta resolução e sensores a laser, examinam a superfície e o interior do vidro, em busca do menor defeito: bolhas, inclusões, distorções ópticas, variações de espessura ou qualquer outra imperfeição. Qualquer produto que não atenda aos rigorosos padrões de qualidade é imediatamente descartado e retorna ao início do ciclo para ser reciclado como casco de vidro. Muitos produtos de vidro passam por tratamentos adicionais, por exemplo, a têmpera, que consiste em reaquecer o vidro e resfriá-lo bruscamente com ar para aumentar significativamente sua resistência, até 5 vezes, tornando-o ideal para portas de chuveiro, mesas ou vidros laterais de automóveis. Outros tipos de vidro são revestidos com finas camadas metálicas para criar espelhos ou vidros de controle solar que refletem o calor. E assim termina esta extraordinária jornada. O que começou como simples grãos de areia se transformou, através de um complexo processo de calor extremo, precisão mecânica e controle científico, no material que define grande parte de nosso ambiente construído e tecnológico. Das humildes garrafas que conservam nossos produtos, aos sofisticados painéis de vidro que revestem os arranha-céus mais altos do mundo, o vidro é um testemunho da engenhosidade humana. E, talvez, sua qualidade mais maravilhosa na era moderna seja sua infinita capacidade de reciclagem. O vidro pode ser derretido e remodelado repetidamente, sem nunca perder sua pureza ou propriedades. Cada vez que jogamos uma garrafa no contentor de reciclagem, contribuímos para um ciclo virtuoso que economiza matérias-primas virgens, reduz drasticamente o consumo de energia na fabricação, até 30%. E diminui as emissões de gases de efeito estufa. O vidro não é apenas um material transparente à luz, mas também um exemplo brilhante de como a indústria pode avançar em direção a um futuro mais sustentável. Da próxima vez que você segurar um objeto de vidro, reserve um momento para apreciar a incrível odisseia de sua criação. Imagine um fio. Um fio comum, de cor amarelo dourado, macio ao toque, que você pode enrolar no dedo. Agora, imagine que este mesmo fio, com o mesmo peso, é 5 vezes mais forte que o aço. Isso não é ficção científica, é Kevlar. O material do qual são feitos coletes à prova de bala, capacetes, cabos ultra-resistentes e até peças para naves espaciais. A história de sua criação é uma verdadeira arquitetura molecular, onde os cientistas aprenderam a alinhar moléculas em fileiras perfeitamente retas, como soldados em uma parada, para criar um material com propriedades quase sobrenaturais. Vamos espiar o lugar mais sagrado, a fábrica química, onde a partir de 2 pós discretos nasce este material de super-herói. Tudo começa não com fogo, nem com rocha derretida, mas no silêncio de um laboratório e em gigantescos reatores de aço inoxidável. Temos 2 protagonistas, 2 componentes químicos que parecem bastante sem graça. O primeiro é um pó. O segundo é uma substância semelhante a cristais em forma de agulha chamada cloreto de tereftaloíla. Este é o nosso Lego molecular. Imagine que a primeira molécula tem 2 mãos e a segunda 2 ganchos. A tarefa é fazê-los dar as mãos e formar uma corrente incrivelmente longa e forte. Este processo é chamado de polimerização.
Em um reator enorme e perfeitamente limpo, esses dois pós são carregados e um solvente especial é adicionado para que possam se mover e encontrar um ao outro. Em seguida, o reator começa a ser agitado. E aqui ocorre a reação química. As mãos e os ganchos se unem, molécula por molécula, formando uma macromolécula longa como espaguete. Como resultado da reação, um subproduto é liberado, ácido clorídrico, tornando toda a mistura extremamente agressiva e corrosiva. Depois de um tempo, o líquido no reator se transforma em uma massa espessa, viscosa e cor de mel dourado. Isso já não é apenas uma mistura, é um polímero chamado poliparafenileno tereftalamida. Mas isso ainda não é Kevlar, é apenas seu embrião. E aqui surge o primeiro grande problema. Este novo polímero é incrivelmente teimoso. Suas moléculas são tão retas, rígidas e se atraem com tanta força que no solvente elas imediatamente se aglutinam, formando cristais sólidos. Nossa massa dourada e espessa não é, na verdade, uma solução, mas uma suspensão parecida com um gel, onde partículas sólidas flutuam em um líquido. Tentar fazer uma fibra a partir disso é como tentar espremer areia molhada através de uma agulha fina. Não vai dar certo. Para transformar este gel em algo do qual se possa puxar um fio, é preciso dissolvê-lo completamente. Mas como dissolver algo que é quase insolúvel? Para isso, é necessário um supersolvente. E os cientistas o encontraram. É o ácido sulfúrico concentrado. Imagine, para domar este polímero super resistente, é preciso mergulhá-lo em uma das substâncias mais corrosivas e perigosas conhecidas pelo homem. A massa polimérica espessa é cuidadosamente, com todas as precauções de segurança, misturada com ácido sulfúrico concentrado e frio. E um milagre acontece. O ácido rompe as ligações fracas entre as cadeias, forçando-as a se soltarem e se dispersarem na solução. Mas, o mais importante, as moléculas rígidas em forma de bastão do Kevlar, nesta solução, não se comportam de forma caótica, como os polímeros comuns, mas formam o que é chamado de solução de cristal líquido. Isso significa que elas se alinham espontaneamente em grupos paralelos, como troncos flutuando com a correnteza de um rio. Este é o momento-chave. Já nesta fase, ainda como líquido, as moléculas começam a se preparar para sua futura superresistência. Agora, esta solução de cristal líquido, espessa, viscosa e parecida com resina, está pronta para se tornar uma fibra. Começa um processo chamado fiação úmida, a jato seco. A solução é alimentada sob enorme pressão a uma peça especial chamada fiandeira. É uma placa de metal com centenas de furos microscópicos, cada um mais fino que um cabelo humano. A solução é forçada através desses furos com uma força incrível, e do outro lado surgem centenas de jatos finíssimos e brilhantes. Mas eles não saem simplesmente para o ar. Primeiro, passam por um pequeno espaço de ar, literalmente alguns milímetros, onde são ligeiramente esticados, e as moléculas, que já estavam parcialmente ordenadas, se alinham ainda mais paralelas umas às outras. E então, esses fios ainda líquidos caem imediatamente em um banho de coagulação. É uma piscina com água fria ou uma solução especial. Quando a solução ácida quente encontra a água fria, ocorre uma solidificação abrupta. O ácido é lavado e as cadeias poliméricas congelam naquela posição perfeitamente ordenada em que estavam. Diante dos nossos olhos, o líquido se transformou em uma fibra dourada, sólida, mas ainda flexível. Do banho de coagulação,
sai um feixe inteiro de centenas de fibras individuais. Mas ele ainda está impregnado com restos de ácido e água. Por isso, passa por uma série de banhos de lavagem, onde é cuidadosamente limpo. E depois, por câmaras de secagem, onde toda a umidade é removida. Agora, temos uma fibra de Kevlar limpa e seca. Ela já é extremamente forte, mas este ainda não é o limite. Para atingir o desempenho máximo, a fibra é submetida a um teste final, o estiramento térmico. O feixe de fibras é aquecido a uma alta temperatura, 300 ou 400 graus Celsius, para torná-lo um pouco plástico, e passado por um sistema de rolos que giram em velocidades diferentes. Os rolos seguintes giram mais rápido que os anteriores, o que força a fibra a se esticar. Este estiramento final faz algo incrível no nível molecular. Ele remove quaisquer imperfeições finais na orientação, forçando absolutamente todas as longas e rígidas cadeias moleculares a se alinharem em linhas perfeitamente paralelas ao longo do eixo da fibra. Elas se compactam de forma tão densa e ordenada quanto é possível. Toda a força de bilhões de ligações intermoleculares agora trabalha em uma única direção. É como comparar um monte de palhas espalhadas com uma corda firmemente torcida feita da mesma palha. É essa ordem perfeita que confere ao Kevlar sua lendária resistência à tração. Após este treinamento final, a fibra é resfriada e enrolada em enormes bobinas. Este é o produto final. Um fio infinito, brilhante, dourado, macio ao toque, mas capaz de parar uma bala. A partir dessas bobinas, ele será tecido para fazer coletes à prova de bala, trançado em cabos para pontes suspensas ou incorporado em materiais compósitos para carros de Fórmula 1. E tudo isso é o resultado de um caminho incrivelmente complexo, de 2 pós simples a um exército perfeitamente ordenado de moléculas, lado a lado, prontas para suportar cargas que parecem impossíveis. O mercado de fibras de aramida, onde o Kevlar é o rei, é uma indústria global que movimenta mais de 3 bilhões de dólares por ano. E esse número está em constante crescimento, porque a humanidade encontra cada vez mais maneiras de usar este material, onde os materiais comuns simplesmente desistem.